Se você tem sua Bíblia aí, pode abri-la comigo. Abra no versículo chave, que muitos até correm dele. Apocalipse 13, versículo 18, diz assim a palavra do nosso Deus. Aqui há sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem e o seu número é 666. Bem, eu peço que Deus ilumine você em casa e convido, passe aí, compartilhe com alguns amigos aí. Eu vou abrir aqui, daqui uns 20, 25 minutos, eu vou abrir para 2 perguntas. E se eu tiver tempo no final, eu abro para mais 2. Como eu disse a vocês, são muitas informações que vocês irão receber, eu sei. Eu não estou pedindo que você guarde tudo, isso vai estar no YouTube. Você vai ver e ouvir 1000 vezes se você quiser. Isso vai para o mundo. E eu faço questão disso. Agora, a forma que você vai receber isto, você mesmo vai deduzir que não existe empolgação, não existe desejo próprio. Vou repetir essas palavras daqui a pouco. Do começo ao fim, você vai ver que eu estou pautado em informações não só minhas, mas muitos não sabem, eu fiz parte de um braço da ONU, o Parlamento Mundial de Segurança e Paz. Eu fui diplomata durante 5 anos. Eu tive acesso a certas informações e viajei um bocado. Então eu vou lhes trazer aqui coisas que eu acho que ninguém sabe. Mas que Deus te abençoe, te guarde e te proteja. Título dessa mensagem: quem é a besta, o 666 do Apocalipse? Quero dizer a vocês que há uns 15 dias atrás, o Espírito Santo disse a mim, num momento que eu nem imaginava, para eu ministrar sobre este assunto. Eu sou obediente, refiz tudo, somei tudo que eu durante uns 40 anos, se não um pouco mais, juntei e vou começar a lhes falar agora. Quem é a besta do Apocalipse 1666? Eu sempre que me refiro à escatologia, que é o estudo das coisas do fim do mundo, necessariamente eu preciso me reportar à linha do tempo de Deus. Em primeiro lugar, porque ela é reta, não possui desvios e nem oscilações. Tudo se realiza no tempo e no espaço estabelecido pelo Criador. Por que isto? E por que assim? Porque tudo e todos os acontecimentos tomam forma, se realizam exatamente dentro deste espaço delimitado pelo Senhor, que teologicamente nós chamamos de dispensações. Agora eu quero que o pessoal mostre o gráfico e você pegue aí para você entender. Nesse primeiro momento, tá ok? Esse aí é o gráfico, olha lá. Você vai ver que aí embaixo está escrito alfa e lá no final ômega, ou seja, o princípio e o fim. Ou seja, ali está toda a história desde o Jardim do Éden até o juízo final, o trono branco. São 6.000 anos de história, está ali. Agora, a chave de tudo isto não é simplesmente saber que isto existe,
mas cada dispensação está exatamente no tempo e no espaço de Deus. Aquela estátua de Nabucodonosor, ok? Que era um rei incrédulo, foi dado a ele a visão, uma das principais visões. Ele não tinha revelação. O que significava essa estátua que ia do chão até o céu? E ele chamou todos os adivinhos, prognosticadores, feiticeiros, para alguém decifrar o seu sonho, aquela estátua. Ninguém conseguiu. Ele baixou lá um decreto que ia matar todos, até que alguém disse: olha, tem um rapaz aí que está preso. Esse rapaz tem um espírito dos deuses. Traga esse cara aqui. E era Daniel. E ele então pede socorro aos seus amigos para orar com ele. E chegando diante do rei, ele então preparado, ele começa a dizer o que era. Eu vou dizer tudo minuciosamente no tempo certo. Contudo, no momento exato agora, eu quero que você note que o início da cabeça da estátua e até o final dos seus pés, ok? Ela está exatamente dentro do gráfico, no tempo correto de onde deveria estar. Então não é por acaso que ela está deitada exatamente ali, naquele espaço. Ela está no tempo de Deus, na linha do tempo, que é esta linha central aqui, que vai de fora a fora, não essa do alfa e do ômega, aquela para cima, tá vendo? Aquela é a linha de Deus que eu falei que não há desvios, não há oscilações, é uma reta. E dentro da reta estão colocadas todas as dispensações que são estas, que você aí tem o papel na sua mão. Então vamos seguir. Agora você já entendeu que a estátua está exatamente no lugar que ela deve estar. Porque se ela tivesse 1 centímetro para cá ou 1 centímetro para lá, não estaria dentro da palavra de Deus. Como eu disse a vocês, é só você olhar, eu separei estas dispensações ou espaços marcados pelo Criador, da forma que marquei, para ficar mais fácil de você entender. Então vamos lá. Primeira dispensação, o Jardim do Éden. Adão e Eva, olha aí na sua folha. E você em casa, olha lá. A época da inocência. Segundo, da queda até o dilúvio, a era da consciência, ou seja, agora, se você quiser comer, vai ter que trabalhar. C, do dilúvio até a Torre de Babel, o comando humano, o homem achava que era Deus. Construiu a Torre de Babel pensando, Nimrod, achando que era Deus. Bem, de Abraão até o Êxodo, é só você acompanhar a linha do tempo, a era dos patriarcas. F, de Moisés até Cristo, F não E, de Moisés até Cristo, a era dos profetas. De Cristo até o arrebatamento, exatamente esse período das 7 igrejas, a era da graça. G, do arrebatamento até a volta de Cristo com os seus, a grande tribulação, 7 anos. H, da volta de Cristo com os seus até o julgamento do trono branco, o milênio. I, pós-trono branco, um novo céu e uma nova terra. Então, fechamos o ciclo de alfa até ômega. Deixa eu lhes dizer um particular e a você de casa. Aqui existe 42 anos de estudos. Esse pequeno papelzinho que você tem na mão, eu levei 42 anos para saber colocar isso num gráfico. É o mesmo que você pegar Gênesis 1:1 e até o Apocalipse, no final, está ali. Alfa e ômega. Bom,
Em particular, destaco neste momento a era da igreja Laodiceia, dentro do cronograma do Criador. Está aí no período das 7 igrejas, ela é a última igreja, a 7ª carta de Laodiceia. Por quê? Devido ao seu período que se estende até os nossos dias, por causa da sua projeção ou sobreposição. O que é sobreposição? Você vai entender já. Se eu mostrar a minha mão para vocês assim, quantas mãos vocês estão vendo? Não escutei. Uma. Se eu afastar a minha segunda mão da primeira e continuar no mesmo lugar, você vai continuar vendo uma. Mas se eu fizer assim, você vai perceber que existe um espaço da primeira mão até a segunda. Compreenderam o que é sobreposição? Compreendeu? Por que eu estou falando isso? Porque se você ler o livro do Apocalipse, você vai ver que João, ele descreve as 7 igrejas que estão na Ásia. Então, elas não eram fictícias, eram igrejas formadas, física, tinham pessoas, tinha pastor, existia a igreja. Contudo, é a primeira mão. Existe um espaço de tempo onde, se você ler as 7 cartas do Apocalipse, você vai ver que no tempo, no espaço, ela já aconteceu. Mas também aconteceu no tempo, ou seja, esse modelo de igreja, e nós estamos falando só da última, Laodiceia, que significa vontade do povo, volto a falar nisso daqui a pouco. Laodiceia significa vontade do povo. Ou seja, nós estamos vivendo dias da última igreja. Começa aí no capítulo 2, quando você vê a primeira igreja, que é a igreja de Éfeso. Éfeso significa desejável. Desejável. Ou seja, havia um modelo. Mas se você ler, você vai ver que o anjo que visitou a igreja disse: só tem uma coisa contra vocês, vocês deixaram o primeiro amor. Quer dizer, era desejável aquilo, mas não fizeram exatamente aquilo. E assim nós vamos. A segunda igreja é a igreja de Esmirna, que significa amargura. Foi mais ou menos de 100 anos, a primeira foi de 0 a 100, a segunda de 100, agora já estou falando da segunda mão aqui, está entendendo? O modelo da igreja. Foi de 100 até 313, foi a época em que houve muitas perseguições. Terceira igreja, Pérgamo, que significa casamento. Casamento com quem? Foi de 313 a 600, com a idolatria. Quando você lê, você vai ver que o anjo fala tudo com pormenores. Tiatira, a igreja do sacrifício. Foi aqui que apareceram algumas normas da igreja para serem obedecidas, como a mariolatria, o culto a Maria. Igreja, a quinta igreja de Sardo, que significa ressurgimento, foi a época de Martim Lutero e outros reformistas. A sexta igreja, Filadélfia. A igreja de Filadélfia significa amor fraterno. Essa época apareceu Wesley, Finney, Moody. Foi mais ou menos o ano 1800. E de lá para cá, nós entramos na última igreja, que é a igreja atual, que é a igreja de Laodiceia, a vontade do povo. A vontade do povo não é a vontade de Deus, é a vontade do povo. Vocês perceberam que cada nome existe um significado? Isso não foi eu que criei, foi Deus.